Boa noite, meus amigos do Ermelinda Lopes. Agradeço mais uma vez o convite de contribuir nesse momento em que estamos vivendo e escutando as palestras através dos meios de comunicações virtuais. Aceitando esse convite, eu trarei para a nossa reflexão no dia de hoje o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como diz Kardec, é o verdadeiro caráter da doutrina espírita. Então, nesse prefácio temos muitas informações para refletirmos. Eu vou procurar fazer de forma miudinha, como chamam os mineiros, pausada, para a nossa reflexão. Porque o momento que estamos vivendo é mais uma vez o convite de Jesus para as nossas mudanças interiores. Então, o prefácio começa com a seguinte frase: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército, se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se sobre toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, vamos refletir quando esse prefácio, pelo Espírito da Verdade, vem nos trazer essas reflexões. Ora, o que seriam os Espíritos do Senhor? São os Espíritos através dos quais representam a misericórdia, o amor e a providência divina em todos os momentos das nossas vidas, seja no mundo encarnado, seja no mundo espiritual. E quando a gente tem a felicidade de compreensão que algo representa a proposta de Deus, o convite de Deus em nossas vidas, deveremos aceitar, porque é melhor para nós. Porque nem sempre o que a gente deseja é o que nos convém. O que nos convém, o que contribui para o nosso reequilíbrio, são as leis divinas, a vontade do Pai. Então, só aí a gente tem bastante reflexão. Nós não estamos passando por esses momentos que podemos chamar nesse convite, também nessa transição, essas dificuldades, onde toda a Terra vive esse momento de pandemia, de confinamento, de reflexão e de aprendizado, e desacreditar de que a providência divina não está agindo em nosso benefício, em benefício de toda a humanidade, porque assim a gente estaria negando o amor e a providência, a misericórdia infinita do Pai. Então, para que a gente precisa e deve refletir e aceitar o que é melhor para nós? Porque é a proposta de Deus, desde o momento da nossa criação, é a nossa felicidade. É o nosso crescimento espiritual até atingirmos a perfeição. Ou seja, então, tempos em tempos é conveniente que passemos por algumas modificações e reflexões para o nosso próprio reequilíbrio. Isso é a misericórdia agindo através dos Espíritos do Senhor, estejam eles encarnados ou desencarnados. Quando estivermos passando por momentos felizes, tenhamos sobriedade, tenhamos a capacidade de compreender
que apesar de termos uma certa tranquilidade, uma certa calmaria, a verdadeira felicidade ainda não é deste mundo. Então, que a gente está edificando, construindo tesouros para o mundo espiritual, para o espírito que é imortal, e não para a transitoriedade dos bens terrenos ou das coisas materiais. E que podemos, como a gente pode traduzir também de forma mais minuciosa, a seguinte expressão, que as virtudes do céu. Quem são as virtudes dos céus? São a pleide de espíritos superiores, né, podemos chamar assim, como Jesus, que nos trazem as verdades divinas através das leis do Pai, das leis de Deus. Então, quando a gente fala que as virtudes dos céus, precisamos compreender como as boas notícias que vêm através dos mensageiros de Deus, as boas revelações, as necessárias orientações para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada, o nosso erguimento moral. Então, entendamos assim esse comentário, uma das formas de interpretação. E ele continua: espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Espalham-se por toda a superfície da terra significa que nenhum de nós, ninguém está desamparado. Mesmo onde nós, na nossa imperfeição, julgarmos que a dor, o flagelo, as imperfeições, o mal, a miséria ainda fazem parte desse contexto terreno, não nos esqueçamos que a misericórdia divina está agindo e que nenhum de nós estará desamparado. Quando falamos em vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, o que é que podemos interpretar nessa menção, desse prefácio pelo Espírito da Verdade? Esclarecer, vem trazer o esclarecimento, promovendo para nós oportunidade de reflexão e mudança na nossa caminhada espiritual, sobretudo visando o nosso progresso espiritual. Porque de tempos em tempos nós sabemos que precisamos refletir sobre a nossa conduta moral, sobre a nossa vivência com as leis de Deus, independente de religião, né, se estamos de acordo ou não com as leis do Pai. E nesse sentido que tenhamos, né, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, é importante a gente refletir nesses momentos de progresso, de transição, de oferecimento, de esclarecimento, de iluminação. E essa iluminação, ela não é apenas na revelação da palavra, na revelação das profecias, mas na revelação e na construção individual do nosso autodescobrimento, para a nossa busca interior, para que possamos vivenciar as verdades eternas, buscando cada um de nós vencermos as nossas imperfeições, vencermos as nossas más tendências, buscando o nosso aperfeiçoamento. No segundo parágrafo do prefácio, o Espírito da Verdade diz: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em todas as coisas onde se restabelecer no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ou seja, quando Jesus ele usa essa expressão, e a gente vai ver em mais de uma passagem no Evangelho, eu vos digo em verdade.
tudo o que Jesus revela para nós, tudo que ele nos ensina é verdade. E quando ele usa essa expressão em verdade, ele naturalmente, de uma forma muito natural, ele evidencia como profunda expressão da lei o ensino que ele vai ministrar, o ensino que ele está nos trazendo. Então, quando ele diz em verdade, eu represento a verdade. Então, para nós, assim, preste atenção. O que eu vou falar agora, eu vou falar sobre o cumprimento das leis de Deus. Ele evidencia nisso, nesse sentido, e vai mostrar posteriormente o que ele ministra. E assim, continuando, que são chegados os tempos. Em todas as coisas hão de se restabelecer no seu verdadeiro sentido. Ou seja, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O que podemos entender por esse ensinamento? Vimos falar muito. Isso já é que são chegados os tempos, uma referência, inclusive, que ele faz às profecias do Antigo Testamento, a Isaías. Quando a gente vai fazer essas reflexões, ele diz, são chegados os tempos. Então, de tempos em tempos, teremos revelações, assim como foi com a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Primeira personificada em Moisés, segundo Jesus, a terceira revelação, a doutrina espírita. Então, são chegados, quando são chegados esses momentos de reflexão, esses momentos em que a humanidade precisa avançar, e esses avanços são muito mais no sentido moral do que material, não é? Então, ele está se referindo a essa transição que a humanidade, de tempos em tempos, ocorre, né? E hoje chamamos de transição planetária, que na verdade é um convite para o cumprimento do que a gente já sabe, de forma intelectual, mas que precisamos, que toda a humanidade precisa amadurecer moralmente. Há muitos requisitos, há muito avanço científico, há muita evolução tecnológica, revolução, podemos dizer assim, na grande tecnologia, nas grandes pesquisas, nas novas descobertas da humanidade. Temos avançado de tal forma cientificamente, tal forma intelectiva, que durante os últimos 20 ou 15 anos, muito nos foi dado conhecer materialmente, coisas inclusive que a época de Kardec, a época da terceira revelação, nós não tínhamos o conhecimento nem o amadurecimento para que fosse codificado. Então, que a gente tenha essa percepção, né, que são chegados os tempos, e esses tempos é para que a gente reflita mesmo, dissipe as trevas que há em nós, o orgulho que há em nós, não é? Então, vamos afastar de nós o orgulho, e o que ele fala? Glorificar os justos. É que nós precisamos agir com ética, com justiça e com amor para com Deus e para com o nosso próximo, amando-nos e nos respeitando. Então, esses dois primeiros parágrafos, eles são muito importantes para essa nossa reflexão, para o nosso momento. Mas não menos importante vem o terceiro e o quarto parágrafo. O terceiro parágrafo, ele trata do seguinte: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai, e vou parar um pouquinho aqui, a gente tem muita reflexão aí, perdão. As grandes vozes do céu. O que a gente pode interpretar pelas grandes vozes do céu?
orquestração divina sob o comando de Jesus, onde a lira representa cada um de nós, dando a sua contribuição de acordo, com o nosso conhecimento, com as nossas aptidões, de forma que a orquestra, ou seja, toda a humanidade, esteja afinada, vibrando de forma uníssona, todas as vozes, e a gente entenda todas as vozes, o nosso conhecer, o nosso pensar, o nosso agir, de acordo com as leis de Deus. Então, este é um convite que, quando ele faz e usa, através dessa metáfora, que o grande regente, da orquestra é o Pai. E que ele delegou a nosso governador espiritual Jesus essa regência. E que, por conseguinte, nós fazemos parte na representação da lira como um instrumento, cada um é um instrumento dessa orquestra, que precisa, para que haja uma perfeita harmonia, uma perfeita sintonia com as leis de Deus e com as leis do universo, tocar, agir, pensar, ser regida de forma uniforme no bem, na moral, na ética, de tal forma que um de nós, que o nosso pensar, que o nosso agir, que o nosso falar não prejudique, não desafine essa orquestra, essa forma metafórica de interpretação. Ou seja, então que a gente busque afinar-se, cada um afinar-se com a sua aptidão, com a sua força de vontade, com a sua transformação com as leis divinas, para que o regente dessa orquestra consiga a harmonia sublime e necessária para o grande crescimento moral da humanidade. Então, cada vez mais que a gente se aproxima das verdades, cada vez mais que a gente escuta os chamados, que são chegados, os convites para a nossa reflexão, e esse momento é para todos nós uma grande oportunidade de olharmos para dentro de nós, de olharmos para o que aprendemos, o que vivenciamos do Evangelho, do que está só sob o nosso conhecimento intelectivo, mas não estamos vivenciando, na hora em que a gente precisa dar o nosso testemunho, a começar pelos nossos lares, a começar a pensar de forma solidária para com toda a humanidade, porque a gente vai perceber, e estamos percebendo que esse momento traz uma reflexão muito importante sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso olhar apenas interior, onde uma doença, um vírus é capaz de fazer com que o mundo, de alguma forma, pause e cause reflexões, pare para refletir sobre como estamos vivendo. Que o fato de estarmos em um hemisfério, num continente, numa cidade, num país diferente, tudo afeta, tudo tem reação em cadeia uns para com os outros. Ou seja, o Pai está nos chamando, nos refletindo mais uma vez. A Terra é uma só, a humanidade é uma só. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, que a gente se una, que a gente aproveite esse momento para cumprir o que já nos é conhecido, o que já e que nós já aceitamos esse convite. Então, o último parágrafo do prefácio, ele nos convida à reflexão. Homens, irmãos, a quem amamos. Ora, coaduna com o que eu falei agora.
agora há pouco. Homens, irmãos, a quem amamos, ou seja, a quem Deus ama indistintamente, independente da sua situação moral, da sua situação de vida, do seu momento interior, de suas dificuldades ou de suas facilidades, do seu crescimento ou ainda da sua profunda escuridão. Mas a quem amamos profundamente, aqui estamos. Ou seja, aqui estamos, junto de vós. Ou seja, não estamos sós. Aqui, tão atual esse prefácio. Aqui estamos, junto de vós. A gente não está só. Nós não estamos sozinhos. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Ora, mais o convite, quando ele diz, irmãos, a quem amamos, né? Então, amai-vos também uns aos outros. Vamos olhar para o outro. Esse é um momento de reflexão máxima. Não só mais para mim, não só o eu, mas a coletividade. Assim como fez e faz Jesus. Assim como faz o nosso Pai. Olhando e amando uns para os outros. Fazendo o que a gente gostaria que fosse feito a nós. E sendo esse amor, essa atitude do fundo do coração. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, não é da boca para fora. É verdadeiramente, é vivificando as leis e o Evangelho. Nós que somos cristãos. Então, o Evangelho de Jesus. Então, as leis de Deus de forma universal. E nós cristãos, o Evangelho. Então, irmãos, a gente aproveitar o tempo. Vamos aproveitar esse tempo. E cumprindo as leis de Deus, que é a vontade, né, como ele fala, fazendo as vontades do Pai que está no céu, no sentido, Senhor, Senhor, eu aceito, eu acredito que as tuas leis são justas e perfeitas, e poderei entrar no reino dos céus. E aí vem uma última reflexão. Como é que a gente entra no reino dos céus? De forma material? De forma personificada em um campo, uma delimitação, um espaço? Não, nós entramos no reino dos céus, começamos a edificar o reino em nós a partir do momento em que vamos vivenciando, cumprindo todas as leis do Pai, de tal forma que assim como Jesus, um dia a gente consiga dizer, eu estou no Pai, ou seja, eu vivo plenamente as leis de Deus. Então, o reino dos céus é uma construção interior, é uma edificação interior. Por isso que cada qual, como a lira, aqui tem menção no parágrafo anterior, que a gente seja esse instrumento, que a gente edifique, que a gente nos aperfeiçoe individualmente, de forma a edificar dentro de nós, a construir a cada encarnação, a cada aprendizado, a edificação do reino em nós, ou seja, o cumprimento das leis de Deus. Para finalizar, e agradecendo também o convite dos irmãos dessa casa que faz o Ermelinda Lopes, né, que compõe os trabalhos espirituais e materiais dessa casa, eu faço o encerramento numa prece, lembrando Emmanuel, algumas frases de Emmanuel que serve
para a nossa reflexão no momento atual. Irmãos, aproveitai o tempo que nos é concedido na terra para a construção da verdadeira felicidade. Ajudai-vos uns aos outros. Educai-vos aprendendo e servindo. E buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia. Roguemos a Deus que nos abençoe. E assim, meus queridos irmãos, que possamos refletir, que possamos passar por todo esse aprendizado com muita serenidade, com muito amor, com muita perseverança, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa razão, o nosso equilíbrio e nos entregando como servos do Cristo nessa grandiosa obra de renovação. Que possamos, hoje e sempre, não apenas pregar, mas viver todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe na sua representação da vontade de Deus, que nos ama indistintamente, seja qual for a nossa condição espiritual. Muita paz, muito amor a todos e que breve nos reencontremos fisicamente e que não nos esqueçamos de nos manter unidos pelo pensamento, pelos laços verdadeiros do coração e do amor que nos une, que nos fortalece e que nos criou para sermos perfeitos. Que assim seja.